Fala pessoal, esse aqui é o Conversas Animadas, eu sou o Otávio Eu sou o Guilherme. e hoje a gente vai falar sobre Madagascar, nessa ocasião Sim. de 20 anos do filme, né? No dia 24 de junho, que foi a data em que lançou no Brasil. Sim. Eu vi em alguns sites aí eles postando no mês passado, só que essa é a data lá fora. E oficialmente aqui no Brasil, agora está fazendo 20 anos do lançamento de Madagascar, essa animação que já é um clássico, né? Goste certeza. bastante ou não, é um grande clássico, né? Eu diria junto com Shrek, Kung Fu Panda. Legal que eu só citei animações da DreamWorks, né? Pois é. Mas é isso, a gente vai conversar aqui sobre o filme, então esse vídeo vai ser mais opinativo e tal. Antes de tudo, eu sei que você já tá acostumado a fazer isso, mas eu vou reafirmar aqui. Deixe o gostei, entrou no vídeo, já deixa o gostei. Não é assim que funciona? Sim. Se inscreve no canal, compartilha com alguém que gosta de animações e tudo mais. E é isso aí, vamos lá então. Comenta sobre o filme também. Ah, tem que comentar. Já comenta a sua opinião aí antes da gente falar, porque aí, às vezes, a gente comentar, alguém aí influencia a sua opinião, né? Então comenta antes. Por mais que eu acho que Madagascar, a maioria já tem uma opinião formada. Sim, também acho. Mas enfim, vamos lá. Vamos. Eu quero começar esse vídeo compartilhando aqui uma pequena curiosidade sobre o filme. Esse vídeo não vai ser muito sobre história do filme nem nada, mas eu só quero começar com isso, que é a ideia original do filme. Ok. Era pra ser sobre os pinguins. Era pra ser, tipo, meio que pinguins, tipo, Beatles, assim, tá ligado? Tipo, é muito aleatório, assim, e tal, mas esse projeto foi, enfim, jogado fora e tal, e aí eles fizeram esse Madagascar, e em algum ponto da produção, eles puxaram aquela ideia de filme de pinguins meio Beatles e colocaram no filme. Só que aí eles são meio que espiões ali, né? Sim. E é isso, é só uma Como curiosidade. assim? Pinguins Beatles. Sei A lá, banda? mano. É, sim, a banda Ué. Beatles. Tipo, eu não sei se era pra ser, tipo, Alvin e os Esquilos. Ah. Não sei se era pra ser isso. Mas, tipo, Seria muito era um esquisito. grupo de pinguins e é isso. Era um filme sobre um grupo de pinguins. Eu não sei qual que é a história, não sei se Uhum. tinha algo já desenvolvido e tal, sabe? Era só um conceito que eles tinham e eles queriam fazer o filme assim. E aí acabou nunca indo pra frente. Mas faz sentido que seja isso, porque depois do filme do Madagascar, tem a série dos pinguins, que se for pensar, é bem longa, tem mais conteúdo sobre os pinguins do que sobre os personagens do Madagascar, né? Sobre o Alex, o Marty, o Melman e a Glória. É, realmente, mas eu acho que o sucesso dos pinguins se dá por causa que eles são super icônicos dentro do próprio Madagascar 1. Total, total. Mas pra mim, eu gosto mais do núcleo deles e do núcleo do Rei Julian do que do núcleo dos quatro principais, pra ser bem Sim. honesto. Eu acho mais Sim. engraçado, tá ligado? Mas enfim, falando sobre essa animação, então, super icônica, assim, acho que pra todo mundo que cresceu nos anos 2000, né? Tipo, é um desenho... Enfim, pô, todo mundo assistiu 500 mil vezes, né? Qual que é a sua experiência com Madagascar antes, assim? Não, muito nostálgico. É uma das animações que eu mais assistia quando era criança, com certeza. Junto com Shrek. Acho que DreamWorks, no geral, na real. Sim, sim. Meio Como a gente comentou... engraçado pensar. É, né? Porque, tipo, parece que a Pixar é maior, mas eu tenho a impressão de que eu tive mais experiências, assim, com a DreamWorks, tá ligado? Sim. Acho que pensando em Pixar é mais tipo Toy Story, né? Pra mim, Os Incríveis e Monstros S.A., pra ser bem honesto. Também, Mas também. Toy Story, com certeza. Acho que o que torna tão icônico é os personagens, né? Você vai assistir todos os personagens, são únicos e muito engraçados, tá ligado? Tipo, dos principais, o Alex, o Marty, o Melban, a Velma. Não é Velma, é Glória, né? Velma? Ah, nossa, por que eu falei Velma? Não entendi também, você confundiu com Melman, tá ligado? Ele falou Pode, Velma. pode ser. Só que daí vem os principais, né? Que é o Rei Julian e os pinguins de Os Madagascar. principais, né? Os principais. Cara, eles são muito bons, mano. E o Morty também, né? Que é o Sim. fofinho lá. Pô, é muito engraçadinho aquele Sim. cara. E eu acho que também o fato de que teve a série dos Pinguins, tipo, não sei se você assistia, Não, pior que não. eu via muito. Então, assim, eu acho que o fato de, pô, eu tô todo dia vendo ali na Nickelodeon os Pinguins, e aí tem na série o Rei Julian também, tipo, eu acho que me criou esse apego maior com eles por causa disso. Assim como no Rei Leão, eu tenho mais apego com o Timão e Pumba, Sim. por causa da série do Timão e Pumba também. E também porque, enfim, eles também são icônicos dentro do próprio Rei Leão, né? Eles são... É o momento mais divertido ali do Rei Leão, né? Mas enfim, eu também acho os personagens do Madagascar super diferentes, assim. E são vários comediantes que estão fazendo, né? No original, claro, a gente, na dublagem, não tem essa experiência, né? De ficar vendo Não. quem tá fazendo e tal. Embora as vozes eles sejam muito icônicas, porque, tipo, o Alex, que é o Ben Stiller no original, Ben Stiller grande. o dublador do Ben Stiller é muito icônico, como a voz do Ben Stiller.
Sim. Então eu reassistindo agora, eu fico pensando, nossa, é o Ben Stiller isso aí, entendeu? O Chris Rock não tanto, porque é outro dublador, se eu não me engano. Acho que ele não, na série lá do Todo Mundo Deu Chris, né? Uhum. Que ele faz a narração, se eu não me engano é outro, é Acho outra que não é voz. igual, não. Mas ainda assim dá pra você ver o estilão do Chris Rock ali e tal, né? Mas o Melman também é um comediante, que é o cara do Friends lá. É o cara do Friends. Mas eu não conheço muito, então não consigo perceber tanto. Aí o Rei Julian, que é o Sacha Baron Cohen também. Sim, o Borat. É, tipo, que é esse humor que ele tem, né? Tipo, Sim. super, enfim, bizarro. O que é mais engraçado é que o Rei Julian é pra ser meio que uma monarquia e tal, fazer meio que uma paródia meio política ali, daí você tem o cara que fez Borat, que é uma paródia política, né? Sim, exatamente. É verdade. Inclusive, era pra esse personagem ter, tipo, uma aparição super rápida no filme. Sei que eu falei que não ia ser curiosidades aqui o vídeo, nem ia ser só opinião, mas eu vi isso também, que o Rei Julian, ele ia aparecer num pedaço super curto do filme, e aí quando o Sacha Baron Cohen fez o teste lá pra voz, eles falaram, mano, isso aqui tem que ser o filme inteiro, entendeu? E aí colocaram um monte e tal. E eu acho que é muito interessante perceber essas coisas, porque realmente o filme, ele não é tão infantil quanto eu achava que ele fosse, cara. Tipo, ele tem piadas que eu não tinha pego, por exemplo, tipo, aquela piada do Melman, do termômetro, que ele dá pro Marty, e aí ele fala que é do primeiro exame retal dele. Eu queria te dar algo profundo. Esse foi o meu primeiro termômetro retal. Que nojo! Vou sentir falta. Tipo, mano, eu nunca tinha pego essa piada na vida, assim. Eu peguei agora assistindo, sabe? Tem a piada do Marty, que foi censurada na versão brasileira. Como que é? Quando eles chegam e o Rei Julian tá cantando Eu me remexo muito, essa música aí, né? Tem um momento que ele fala, devia ter trazido um lanchinho na versão brasileira. Ah, tá ligado. E no original, ele fala, tipo, devia ter trazido um docinho. Tipo, uma bala, sabe? Um LSD, sei lá. Tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo em cima. Tá com tudo em cima, tá com tudo em cima. Por que eu não trouxe um lanchinho? Mas é isso, se falasse um docinho, ninguém ia perceber, né? Ou as crianças não iam se tocar que tá falando Sim. de droga e achar que é um docinho, né? Então eu acho uma censura meio tosca, assim, sabe? O que mais tem pra falar aí, Guilherme? Tem uma curiosidade sobre o Ben Stiller. Ele é o Alex, né? E daí quando eles estão indo lá pra salvar o Marty e pegar o trem pra Connecticut, ele tem um... Eles estão um trenzinho lá, e tem um cara com um jornal, né? E daí ele vai ler o jornal, e daí é tipo uma notícia de basquete, que é... Sim. O Knicks perderam. Sim. E os Knicks, o Ben Stiller é torcedor deles. Então eu tenho certeza que o Ben Stiller provavelmente tipo, chegou e falou: vamos fazer uma piada aí dos Knicks perderam. Os Knicks perderam de novo. Então, vamos nessa? Mas é isso, assim, eu acho que vendo hoje é muito perceptível que é o humor desses comediantes mesmo, assim, em cada Sim. personagem, né? É muito legal, assim, porque, sei lá, a gente não pega essas coisas quando é criança, né? Tipo, a gente não tá se importando muito, a gente só acha divertido e tal. Também uma coisa que eu fiquei pensando vendo esse filme é como ele demora, né, pra chegar nos lugares, assim, tipo, metade do filme eles não estão em Madagascar. Até Sim. metade do filme eles estão em Nova York, naquela loucura e tal, dos policiais, que também acho muito legal, né? Tem a véia e tudo mais, que a véia que também ficou icônica, né? Porque nos outros filmes ela vai aparecer novamente. Eu não acho isso ruim, mas eu acho que a gente tá muito ansioso hoje em dia, assim, sabe? Eu vejo isso como uma coisa muito boa no filme, na verdade. O fato de que é um filme que tem paciência, assim, né? Tipo, as animações hoje em dia eu sinto que é muito... Tem que acontecer rápido e tal, porque é isso, tem que agradar a geração atual, né? E, enfim, e tudo bem, os caras têm que se adaptar, né? Querendo ou não. Acho interessante pensar que nessa época, tipo, era outra coisa, assim, né? Tipo, tinha outro tipo de narrativa, né? Que nós, que éramos crianças, aceitávamos, assim, sabe? E que a gente conseguia lidar com o fato de que demora para eles chegarem em Madagascar, assim. E é isso, né? E aí eles criam as situações engraçadas em Nova York mesmo, né? Cara, é cheio de cena icônica esse filme, assim, sabe? Cheio de cena icônica. A cena que eles estão nas caixas, e aí as caixas do tamanho deles, que eles ficam divididos, assim, a tela, né? Em vários pedaços. Pior que é algo que eu tenho memória, tipo, desse de criança. Essa cena, por causa que é muito da hora, tipo, vai mostrando tudo escuro, vai vindo, vai mostrando mais alguém, vai vindo, mostrando mais alguém. E a cena do Eu Me Remexo Muito, que eu já comentei. A cena que o Marty tá dançando ao som de Staying Alive na rua. Aí a cena que o Alex divide a praia, e aí tem o lado dele e o lado do Marty, aí o lado do Marty dá mais certo. A cena que o Marty corre atrás dele e morde a bunda dele. A cena que eles descobrem a natureza pela primeira vez, eles ficam correndo juntinhos ali também.
Pra mim é algo que na minha memória é sempre vivo. Sim. Mas assim, eu tenho muitas memórias de meio que todas as cenas desse filme também por causa do jogo que eu jogava na época. Não sei se você já jogou. Acho que não. Mas, tipo, o jogo era literalmente um filme, assim. E tem todas as cenas do filme. Enfim, deles no zoológico, no começo. Aí tem aquela cena na estação central. Aí tem a cena no navio, que eu lembro que no navio você controlava os pinguins. Eu lembro muito de todas essas cenas, assim, no jogo. Acho que por isso também ficou muito marcado esses momentos do filme, assim, pra mim. Enfim, cara, muito nostálgico esse filme. Continuo gostando, assim, eu acho que, não sei se é só a questão da nostalgia, uma questão meio saudosista, assim, né, tipo, uma animação do nosso tempo, mas eu tenho essa visão muito de, pô, como era melhor, assim, tá ligado? E narrativa, e humor, que hoje em dia não, sei lá, eu sinto que tem poucas animações que chegam nesse lugar, assim, né. Eu não sei como que seria uma criança assistindo esse filme hoje. Eu acho que achar meio chato, tá ligado? É. Mas é que tem tanto, tipo, outras mídias em Madagascar, assim, né? Tanto os pinguins, como... Só os pinguins, na real, né? Mas... É que já acabou, né? Faz algum tempo que acabou os pinguins. Acho que hoje em dia as crianças não devem ter tanto apego com... Ainda Você acha não é que tem? hypado? É, talvez uma questão de... Querendo ou não, a gente, quando a gente era criança, a gente viu, por exemplo, o Rei Leão, que é de antes da minha época, né? Então talvez a criança, ainda mais com streamings no geral, né? Talvez eles tenham assistido mesmo, assim. Mas não tenho a impressão de que uma criança hoje em dia ia gostar tanto, tá ligado? É que, sei lá, aquela questão da história, assim, não sei se a criança se importaria tanto. Por exemplo, se você vai comparar com filmes da Pixar, coisa assim, tipo, feito pra crianças, sabe? Você vai assistir, por exemplo, Hélio. Uma criança, né, tendo problemas de criança, uma história de criança, uma imaginação da criança lá. Tipo, eu não vejo, tipo, talvez Madagascar tendo esse apelo tanto assim, igual um filme da Pixar, por exemplo. Mas a gente gostou na sim, época. a gente gostou, mas acho que na época não era tantos filmes assim, tá ligado? Eram uns filmes meio viajados mais, não? Tô errado. Talvez sim. Porque, tipo, por exemplo, você vai ver, na época, a gente assistia Madagascar, a gente assistia Rei Leão, Shrek. Shrek, que é viajadaço. Mas e aí, Guilherme, finalizando o vídeo, tem mais algo a falar? Eu gosto do filme, personagens icônicos, mas em questão narrativa eu não concordo tanto com você. Por quê? Porque eu sinto que o filme, eles foram descobrindo a direção que eles estavam indo no meio, assim, sabe? Tipo, eles não tinham muito o que fazer, ele gosta de carne, agora é isso, tá ligado? Não acho, não. Acho que isso tá desde o começo do filme. Tanto que, tipo, o final, sabe, tipo, eu não sinto que tem tanto uma moral, assim, sabe? Mas precisa ter, cara. Não, só tô falando que, tipo, é questão de história, tipo, de desenvolvimento e tal, daí não combina tanto, assim. Tipo, eles querem voltar pra Nova York agora? Ah, eu acho que faz total sentido. Que eles meio que se decepcionaram com o lugar. Pô, porque tem todo aquele momento que você até falou que é muito bom, deles percebendo que a natureza é horrível, na verdade. Sim, mas o que tornava a natureza horrível era o Alex querendo comer o Marty, tá ligado? Não, isso ativa uma parada ali na mente deles que eles começam a perceber essas coisas ao redor. Essas coisas já estavam Sim. acontecendo, tá ligado? Enfim, mas a questão é, eu acho que isso estava desde o começo, assim, no filme. Não acho que eles descobriram no meio do caminho, não. Mesmo que, tá, vamos considerar então que eles descobriram no meio do caminho. Eu dou algum valor pra isso, assim, tá ligado? Um filme meio de situações mesmo, sabe? Eu não acho que ele realmente tenha um arco perfeitinho como um filme da Pixar, por exemplo. Mas eu acho que esse é o charme da DreamWorks, assim, tá ligado? Das situações, sabe? São comédias, assim, sabe? É tipo um storytelling freestyle. Eu acho, às vezes, assim. Tipo, acho que hoje em dia talvez não tanto. Tipo, um Gato de Botas 2, por exemplo, é mais linearzinho, ele tem uma construção mais tradicional. Mas eu acho que nessa época a DreamWorks tinha esse diferencial que marcou nossas infâncias, tá ligado? Acho que talvez nisso deixe o filme um pouco mais único, assim, então pode ser até interessante. Eu acho. Mas acho que é isso. Sim. Mais alguma coisa? Acho que não. Podemos ir para as notas? Vamos. E aí, mano, qual que é a nota de Madagascar? 13,5. 13,5. Tá bom. Essa é a nota oficial, então, do Conversas Animadas. É isso, cara. Animação icônica, o vídeo foi legal. Uma Quando que conversa lançou o boa. 2? Eu acho que é 2008, 2007, alguma coisa assim. Então daqui 2, 3 anos a gente faz o do 2, então. É, exatamente. Ah, não esquece de se inscrever, deixar Verdade. gostei, essas coisas aí. E até mais. Comenta alguma coisa.